E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e esse é o segundo vídeo da nossa série de formatação condicional. A gente vai aprender nessa série de vídeos bastante coisa sobre formatação condicional e em que momento aplicar a determinada formatação para determinado arquivo, para determinado propósito, beleza? Nesse segundo vídeo a gente vai aprender uma formatação condicional aqui, conforme a gente já estava vendo, né? No primeiro a gente viu sobre a barrinha de dados, eu te expliquei como utilizar a barra de dados e também fazer algumas modificações nela ali, personalizar e tudo mais. Hoje a gente vai utilizar então as escalas de cor, que ele deixa a tua seleção um pouquinho mais colorida, né? Faz uma classificação, no Excel faz uma classificação com várias cores diferentes, beleza? Eu peguei aqui uma planilha de exemplo que a gente utiliza dentro do curso lá do Excel Descomplicado com o mesmo propósito, tá? Para aprender formatação condicional. Eu acho que vai ser bem legal para a gente explicar justamente essa formatação condicional aqui das escalas de cor, tá bom? Lembrando que esse é um vídeo para você que já entende um pouquinho de Excel, mas está querendo aprender um pouquinho mais ali, conteúdo básico de formatação condicional e intermediário também. Vamos lá, primeiramente eu vou te explicar como ela funciona utilizando uma das minhas duas partes aqui. Minha planilha tem duas partes, tá? A gente está utilizando aqui como exemplo os 25 primeiros colocados do IDH de 2014 e aqui os 25 últimos, tá? Depois eu explico por quê, o que eu quero fazer com cada um desses dois aqui. Mas vamos utilizar só o primeiro aqui, só para a gente ver como é que funciona essa escala. Depois a gente monta total ali para você ver que bacana que vai ficar se a gente utilizar esse tipo de formatação para esse tipo de dado, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para você conseguir enxergar então a planilha completa aqui que eu vou selecionar, tá joia? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o índice dos 25 primeiros, obviamente ele vai decrescendo, né, 944 e chega em 874 aqui, tá? Então a gente percebe que há uma variação numérica aqui, tá, em ordem crescente, se a gente for analisar de baixo para cima, ou decrescente de cima para baixo, tá? Eu gosto das escalas de cor, tá, justamente nesse ponto aqui, onde a gente tem uma escala crescente ou decrescente, não números soltos. É claro que se você tiver números soltos aqui, é um número maior aqui, outro menor aqui, depois um maior aqui e assim por diante, também vai funcionar e também vai ficar legal, vai ficar bastante bonito, tá? Só que o efeito da formatação em escala de cor com números seguindo uma sequência, né, com números em ordem crescente ou decrescente, fica bem mais interessante, quer ver só? Então selecionando tudo aqui, todos esses números aqui, a gente vai fazer uma formatação de acordo com o valor desses números, ou seja, o Excel vai fazer uma comparação entre esses valores. Lembrando o seguinte, tá? Se você selecionar só um pedaço da tua planilha, o Excel só vai levar em conta o pedaço que você selecionou, ok? Então, o maior e o menor valor desse pedaço, tá joia? Então, vamos selecionar todo esse intervalo aqui, porque a gente quer a comparação entre todos os valores de todo esse intervalo aqui. Então, com esse intervalo selecionado, a gente vem em formatação condicional e escalas de cor. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Pode ser que você não goste de nenhum, eu particularmente gosto de praticamente nenhum desses exemplos, mas enfim, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, vou passar o mouse só para você ver, tá? Então a gente tem aqui uma escala de verde, amarelo e vermelho. O que significa isso? É uma escala mais ou menos de, assim, como se fosse uma escala de temperatura, né? Então, olha lá, o número maior, perceba, eu vou clicar lá só para você ver, tá? Então perceba, ó, o número maior ele ficou verde, verde escuro, e a gente vai decrescendo, tá? O número vai decrescendo, né? A gente vai percebendo que as escalas, tá? A cor vai mudando, ó, vai fazendo um degradê, uma mistura de verde, depois ele vai tornando amarelinho aqui, vai tornando laranja, vai chegando aqui embaixo até chegar ao vermelho. Então ele faz um efeito bem bacana que ele vai misturando as cores, o Excel vai misturando as cores e preenchendo conforme o valor. Como eu disse, é uma variação entre o 944 aqui e o 874. Então ele vai vendo a variação e vai criando essa escala aqui, é bem bonitinha, bem bacana, né? Vamos selecionar tudo aqui de novo, tá? E eu vou tirar essa formatação, né? Lembra, no primeiro vídeo eu te expliquei, né, como retirar uma formatação condicional. Clica aqui no botão formatação condicional, né? Gerenciar regras aqui, clica na regra que você quer excluir e clica em excluir regra, só dá OK aqui. Beleza, com o intervalo selecionado, vamos lá de novo. Formatação condicional, escalas de cor, tem mais escalas, tá vendo? Tem essa aqui que faz o oposto, então o número maior fica vermelho, né, e o número menor fica verde. A gente tem uma escala aqui, por exemplo, só de verde e branco com vermelho, né? Então você consegue ver ali que tem vários tipos de cores pré-definidas, né? Azul com vermelho, tem uma aqui só de vermelho, então vai do vermelho mais escuro ao vermelho mais claro, no caso o branco, né? Tem do vermelho mais claro até o branco. E assim por diante, assim sucessivamente. Ó, um verde, a gente tem verdinho e amarelo aqui também, beleza? Mas se você não gostar de nenhum deles, tá? Se você não achar nenhum deles interessante, você pode vir aqui mais regras, tá? Aí vai abrir aquela janelinha de nova regra de formatação, como a gente viu no primeiro vídeo. Aqui é interessante porque as escalas de cores no Excel, elas podem ser divididas em dois tipos principais, tá? A escala bicolor, tá vendo aqui, ó?
foque aqui, tá joia? Esquece esse aqui, tá? Esquece esse tipo de regra, porque o Excel já predefiniu o tipo de regra automaticamente de acordo com a formatação que a gente já está utilizando, ok? Então foque aqui, ó, na descrição da regra, tá? Então, o estilo de formatação. Como a gente está utilizando escala de cor, o Excel permite, né, que a gente edite escala bicolor e escala tricolor. A barra de dados, tá, a gente já chegou a ver ela, né, aquela barrinha que a gente viu no primeiro vídeo, tá? Então a gente tem escala bicolor e tricolor. Obviamente, como você já deve perceber, uma é uma escala de 2 e a outra, claro, uma escala de 3 cores. Vamos então primeiro mexer na escala bicolor, ok? Escala bicolor aqui. O valor mínimo, tá? O valor mínimo aqui, ó, então ele já identifica, ó, valor mais baixo, valor mais alto, tá? Então nessa coluna aqui você vai definir qual é a cor do valor mínimo e nessa aqui qual é a cor do valor máximo, tá? É claro que você pode definir um número específico, uma porcentagem, tá? Uma fórmula, um percentual aqui, mas isso aqui são coisas um pouquinho mais avançadas. A gente só tá mexendo com um número decimal aqui que varia, tá? De um número a outro tem uma seleção de ordem crescente e decrescente aqui, tá? Então não tem nada muito específico aqui. Então vamos lá, se você não gostou da cor, você não quer essa cor, então vamos lá. O valor mais baixo, então o valor que vai aqui embaixo, ok? Olha que legal, então eu vou colocar aqui nos primeiros colocados uma tonalidade de verde, tá joia? Então a gente pode colocar uma tonalidade de verde, que tal? Então vamos lá, cor aqui, vamos colocar para o valor mais baixo, então um verde mais clarinho, né? Então vou escolher esse verdinho aqui, ó, esse verdinho bem clarinho aqui. Então para o valor mais baixo e para o valor mais alto, né, o valor máximo, um verde um pouco mais escuro. Tome cuidado com o escuro desse verde, tá? Para ele não tapar a tua fonte, tá? O teu número aqui não ficar muito escuro a ponto de não se enxergar o número, tá? Então você consegue ver aqui, ó, como o Excel vai fazer essa variação, tá vendo? Então ele vai transitar do verde mais clarinho, ele vai passar por uma tonalidade de verde aqui bem esquisita, né? E vai chegar no verde mais escuro que eu escolhi aqui, tá? Porque esse verde é uma mistura do verde com essa tonalidade aqui, tá? Então você consegue ver como é que vai ficar. Vamos dar um OK aqui, beleza? E aí vamos clicar fora para ver como é que ficou. Perceba então, ó, que o Excel fez a variação para mim em degradê, né? Então aqui o valor mais alto agora, né, ele tem um verde mais escuro, a gente conforme ele vai descendo, então ele chega aqui até o verde mais clarinho que eu escolhi. Por que não ficou branco, Edu, lá no final? Então por que ele não ficaria branco? Porque se eu escolhesse branco, aí tudo bem, tá? Ele faria a escala do verde até o branco, mas a última cor que eu escolhi, a cor do número mínimo, né, foi essa tonalidade de verde aqui. Então ele vai transitar entre essa tonalidade e a outra, tá ok? Vamos fazendo esses últimos colocados aqui. Aqui eu vou te explicar de duas maneiras. Eu vou te explicar a escala bicolor e a escala tricolor, tá? Então vamos selecionar tudo aqui, formatação condicional, escala de cor e mais regras. Vamos deixar a escala bicolor primeiro, tá? Então o valor mínimo, né, o valor mais baixo, eu vou deixar um amarelo bem clarinho, tá? Então um amarelo bem clarinho para o valor mais baixo, que é esse aqui embaixo, né? E, se bem que aqui como está uma escala um pouquinho diferente, né, então vamos supor que o valor mais baixo seja, vamos supor não, o valor mais baixo realmente é o pior, então vamos colocar ele num vermelho, né, um vermelho mais escuro, um laranja, alguma coisa assim, né, então vamos pegar aqui um tom de vermelho, só que esse vermelho vai ficar muito escuro, eu não vou enxergar os meus números lá embaixo, então eu posso clicar aqui e clicar em mais cores, tá, escolher um tom de vermelho aqui, tá bom? Na minha abinha padrão aqui, tá ok? Padrão aqui, você escolhe nesse hexágono de cores. Você pode vir aqui em personalizar, como eu expliquei no vídeo 1 também, e trocar a tonalidade da tua cor. Então vamos deixar aqui um vermelho um pouco mais clarinho, tá? Pra gente conseguir enxergar. E aqui no valor máximo, né, que é o valor mais alto aqui, então, no caso a gente vai deixar um amarelinho, tá ok? Então vou deixar esse amarelinho aqui, ele vai transitar entre o vermelho e o amarelo. Vamos dar ok. Então a gente tem um amarelinho aqui, então conforme o número vai piorando, o índice vai piorando, ele vai ficando vermelho. Bem legal, né? Conforme você percebeu aqui, como a gente transita... Aqui a gente usou tonalidades de verde, então ficou tudo verde, beleza? Aqui como a gente transita do amarelo para o vermelho, então é natural que aqui no meio haja laranja, né? Porque a transição entre o amarelo e o vermelho vai, obviamente, ter a mistura de tonalidades de amarelo e vermelho aqui no meio, tá? Então, obviamente, você vai ver alguns números aqui com tonalidade laranja. Isso não significa que é uma escala tricolor, tá? Continua sendo uma escala bicolor, tá ok? Mas é que a transição entre uma cor e outra geralmente gera outras cores aqui no meio. Mas vamos lá, vamos mexer com a escala tricolor, ok? Seleciona todos os valores aqui, lembrando, agora que você tem uma formatação condicional aqui, tá? Você pode inserir uma outra em cima dela, beleza? Ou então você pode deletar essa aqui e inserir outra, ou inclusive você pode editar essa própria formatação condicional. Vamos ver como é que faz? Lá em formatação condicional, novamente, gerenciar regras. Então a gente vê que a gente tem regras aqui. Poxa, Edu, mas tem uma outra regra aqui, tem a do verde, né? Sim, realmente tem a do verde, mas ó, a gente está mexendo com a seleção atual, tá ok?
Veja aqui, ó, mostrar regras de formatação para a seleção atual, ou seja, a parte que eu acabei de selecionar. Se eu realmente clicar aqui em esta planilha, então ele vai mostrar para mim todas as formatações condicionais presentes na minha planilha completa, tá joia? Mas por enquanto, nesse intervalo que eu selecionei, é isso que eu quero, tá? Ó, seleção atual. Só nesse intervalo, então eu só tenho essa regra aqui, tá joia? Você pode clicar nela e você pode excluir e criar uma outra, ou vir aqui em editar regra. Aí editando a regra, você vai editar os valores que você tem ali. Eu gosto desse editar regras quando a gente vai manter alguma coisa. Então, vamos supor aqui que, no caso, eu queira manter essas tonalidades e quero inserir uma outra aqui no meio. Tá? Então, vamos supor que eu não queira mais escala bicolor, ok? Eu quero escala tricolor. Tá joia? Então, eu vou escolher uma tonalidade aqui de... eu vou deixar, no caso, aqui o vermelho, tá? Eu vou deixar o vermelho. Ou então a gente pode colocar umas tonalidades aqui um pouco mais diferentes, se você quiser. Você pode modificar aí conforme você achar melhor, ok? Lembrando que vai de caso para caso, mas não deixe muito sua planilha um pouco estrambólica demais, né? Muito chamativa demais, de forma que as cores não representem muito o que você quer passar, tá ok? Mas vamos colocar uma cor diferente aqui, só para você ver a modificação, tá? Vamos supor que eu queira colocar um roxo aqui, vou deixar um roxo. Esse roxo eu achei que está muito escuro, vou vir aqui em mais cores, vou mudar um pouquinho a tonalidade dele, deixar ele um pouquinho mais claro. E aqui no final eu vou querer um rosa, então vamos supor que eu queira colocar um rosa. Aqui não tem rosa, você pode vir em mais cores, tá? Escolhe o rosinha aqui que você quer e, se preciso, se necessário, muda a tonalidade dele aqui na guia personalizar e dá ok. E aqui no meio, obviamente, eu não quero amarelo. Vamos supor que eu queira colocar uma coisa mais diferente aqui, uma cor meio parecida entre o roxo e o rosa, tá? Então, se você quiser colocar, mas se você quiser colocar uma cor totalmente diferente, fica a tua escolha, tá? Isso aí, como eu disse, vai de caso para caso. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui um azul, tá? Vai ficar bem esquisito, né? Mas vamos colocar um azul só pra gente ver a diferença, tá? Vamos colocar aqui uma tonalidade de azul. Então ele vai partir do roxo, vai passar no azul e vai chegar no rosa, tá joia? Lembrando, o valor mínimo é o roxo, o ponto médio é o azul e o ponto máximo é o rosa, tá? Tudo pronto, então vamos dar um ok aqui e ver como é que funciona, tá? Então, a gente vê aqui a nossa nova regra, é só dar um ok e vamos lá, tá joia? Então você consegue ver, ó, que aqui a gente tem a tonalidade de rosa, o rosa vai passando, ele vai ficando um roxo, tá? Porque ele vai misturar o rosa com esse azul, e do azul para o outro roxo mais escuro, ele vai ter esse roxinho mais claro aqui. Então você consegue perceber aqui a diferença de cores, ele vai fazendo esse efeito degradê. Como eu disse para você, de caso para caso, tá? Então aqui seria legal, como eu usei o verde aqui, eu poderia usar um amarelo aqui, né, um laranja, alguma coisa para definir os últimos colocados, baseando-se na escala de cor aqui, de que eu acho que o verde é um bom sinal, né, é uma boa pontuação, e o amarelo, ou laranja ou vermelho seja uma má pontuação. Então, como eu falei, de caso para caso. Joia? Tranquilo? Se você clicar aqui, selecionar, tá? E vir em formatação condicional, escolher outra formatação condicional, lembre-se de que ela será aplicada em cima da sua, tá? Se você quiser modificar essa que você já tem, você vai lá em gerenciar regras, tá? Dá 2 cliques aqui, ou então você pode dar um clique aqui e clicar em editar regra, e aí você edita o que você precisar, muda a escala, muda as cores, valor mínimo, valor máximo, e assim por diante, ou clique em excluir caso você queira excluir a tua regra, tá? Caso você queira excluir essa formatação condicional. Tá joia? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Eu te espero então no terceiro vídeo dessa série de formatação condicional, onde a gente vai aprender mais um tipo de formatação condicional, e mais lá pra frente a gente vai acabar misturando todas elas de uma vez só em arquivos específicos, e você vai ver como isso é possível, como fica legal você formatar pelo que a gente chama de níveis, tá? Mas vamos aos poucos, um passo de cada vez, e a gente chega lá, tá joia? Espero então no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só falar. Abraço, valeu, tchau, tchau.